Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero conversar com vocês sobre saúde, nesse vídeo onde eu falo sobre melhora no estilo de vida, a melhora da obesidade, e algumas coisas que podem te ajudar se você tiver diabetes. Eu, eu sei que eu liguei esses meus vídeos muito ao assunto obesidade e diabetes. Isso tem sido até um problema, porque eu percebo que a audiência é bem baixa, né? Infelizmente, as pessoas que mais deveriam se preocupar com esse tipo de assunto, né, que são as pessoas que têm sobrepeso, elas são as que menos se preocupam, né? Mas eu faço esses vídeos para ajudar alguém que passe pela situação, né, que eu já passei, de ter ali o diagnóstico de diabetes, né, e realmente precisar tomar atitudes, né, em prol da melhora da saúde. Como eu disse, as pessoas que mais precisam são as que menos buscam esses assuntos, né? Mas eu acredito que se esses vídeos ajudariam uma pessoa que sequer, né, que nessa situação que eu já estive, né, de ter ali o diagnóstico de diabetes e realmente precisar tomar atitudes para melhorar a saúde, eu acho que já valeu a pena. E esse vídeo de hoje vou falar um pouco sobre isso. Né? No último vídeo eu falei sobre creatina, numa série de vídeos onde eu estava falando sobre suprimentos, eu falei sobre creatina. Falei que a creatina está me ajudando, né, a ganhar massa muscular, e que, consequentemente, está reduzindo a minha resistência à insulina. E eu falei para vocês que talvez eu ia mostrar ou compartilhar com vocês aí os meus resultados dos exames, né? E até para dar mais algumas informações para vocês, com o que se preocupar, né, quando você fazer um exame. E aí eu queria começar pela quando eu descobri, como é que eu descobri que eu estava com diabetes, né? Eu comecei a ter uma necessidade de urinar muito grande. Então, como eu sabia, né, que eu tinha uma mãe, minha mãe teve diabetes, né? É uma diabetes gestacional. A partir do nascimento da minha segunda irmã ficou permanente. Então, só que eu era adolescente, né? Ali, adolescente para para a juventude ali, 18, 17 anos, eu tinha pouca informação, né? E nesse período também não tinha uma internet, né? E uma capacidade de pesquisa muito grande. Então, e a mesma medicina, né? A medicina era bem, bem focada só no efeito, né? Então eu tive ali, eu passei, né, por alguns problemas da minha mãe, né? Estive ali presente ali, eu percebi tudo que ela passou. Ela faleceu de complicações, né, da diabetes e, consequentemente, ela fumava também isso também foi determinante aí no falecimento dela. Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando eu descobri que estava com diabetes, né, foi até uma iniciativa minha, eu comprei um teste de farmácia, fiz o teste, estava ali com 500 de glicose, fui no pronto-socorro, foi um procedimento comum, né? Mediram mediram ali os meus dados ali, a glicose, pressão, me deram dois remédios, né? Metformina e glibrecamida. Esses dois remédios, a metformina, ela diminui a sua resistência à insulina, né? O outro remédio, a glibrecamida, ela meio que dá um impulso para o seu pâncreas produzir mais insulina, né? Lá nos primeiros vídeos eu expliquei para vocês que a insulina ela é um hormônio que te faz guardar energia, né? Ela te faz queimar a glicose, né? Na célula
a célula de muscular, ela pega a glicose, bota para dentro e faz com que você queime essa glicose, né? Transforma isso em energia. Mas na célula de gordura, né, a glicose não tem outro meio, né, a não ser virar gordura. Então, nesse primeiro momento, lógico, eu estava com 500 de glicose, a melhor coisa que eu podia fazer, né, era baixar esse valor. Então, nesse primeiro momento, esse remédio era, né, primordial aí. Mas aí eu comecei todo um processo, né? Eu fui estudar, eu voltei para academia, fui estudar nutrição, fui estudar essa medicina que antigamente era chamada de ortomolecular, hoje é chamada de medicina integrativa, né? E eu percebi, né? Eu entendi que eu não estava fadado a, a ter o, sim, passar pelas mesmas coisas, né, pelas mesmas situações que a minha mãe passou. Então, eu, na semana seguinte, eu comecei a fazer atividade física, melhorei minha nutrição, né, melhorei bastante minha nutrição, aprendi, né, junto com, estudei desde fisiculturistas até médicos, né, dessa medicina integrativa e aprendi muita coisa, né? Muito disso que eu aprendi eu estou compartilhando com vocês. Então, para passar agora para vocês o resultado dos meus exames, né? Eu fico muito contente de dizer isso, porque isso é o resultado de um trabalho que eu venho realizando aí há 2 anos e vem dando resultado. E eu realmente gostaria, né, que quem assiste esse vídeo, que pegasse isso como exemplo, né, e não achasse que é que a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, né, que é adquirida, né, através dos maus hábitos, que ela seja aí né, que você tem esse diagnóstico e acha que o, o, o fim chegou no final do poço, né? Porque sinceramente o final do poço ainda podia ser um pouco pior, né? Eu podia continuar com maus hábitos ali e virar dependente de insulina, né? Então isso e aí tudo isso não teria mais volta, né? Porque consequentemente meu pâncreas teria parado de produzir insulina, perdido a capacidade de produzir insulina. Então com muita, sim, satisfação que eu passo essas informações para vocês entenderem que é possível, né, fazer mudanças, né, e que você tem que encontrar o seu caminho, mas esse caminho consequentemente passa, né, pela mudança na sua dieta, né, que é primordial, e pela uma mudança, você precisa ensinar o seu corpo a gastar energia, gastar o que você consome. Ali no começo dos vídeos ali eu falei sobre técnicas ali de jejum intermitente, né, dietas low carb, cetogênica, mas é importante que qualquer técnica que você use, qualquer estratégia que você use, que você tem que ter esses dois conceitos fortes na sua consciência, né? E isso vai te ajudar a te conduzir no caminho. Alguns exemplos, né? Eu sei, né? É sabido que a minha resistência insulínica é maior quando eu acordo, porque eu estou no período de jejum, né? Há algum tempo eu não me alimentei, né? Então a minha célula muscular, né, que realmente gasta energia, ela ela exerce uma resistência pelo fato de eu estar teoricamente estar com pouca glicose, né, circulante. A gente sabe que o diabético ele já acorda, né, uma glicose mais alta,
porque exatamente por isso, que durante a noite a glicose é baixa, então o fígado ele é obrigado ali a produzir a glicose a partir da gordura. Só que o fígado perde, num indivíduo normal, o fígado sabe exatamente a quantidade ali de glicose que ele tem que produzir, né, para manter a pessoa, né, funcionando. Quando você tem diabetes, esses níveis, né, essa capacidade de autorregulação do fígado, ela fica um pouco debilitada. Então, muitas vezes o fígado produz mais glicose do que necessário, né? E então é natural que o diabético acorde com uma glicemia mais alta, né? Isso é um ponto importante, porque se você vai num médico, o primeiro exame que ele vai te pedir é essa glicemia de jejum, né? Para saber se você está diabético. Um fato interessante sobre isso, né, é que depois que eu tive esse diagnóstico, que eu fui numa emergência ali, recebi essas duas medicações, eu procurei, né, fazer um, um acompanhamento com um endócrino e fui no endócrino. O endócrino chegou para mim e falou assim: esses dois remédios que você está tomando, um é bom e o outro pode te dar problema no coração. Faz esse exame aqui, né, que era simplesmente uma glicemia de jejum, né, e depois a gente vê quais serão os próximos passos. Então, sinceramente, eu nem voltei nesse médico, né, porque é o tipo do profissional que trataria você como mais um, né? Muito provavelmente ele ia só se certificar que eu era diabético e ia me mudar uma medicação só para dizer que influenciou alguma coisa. Ele não estava me tratando como um paciente, né? Com as minhas peculiaridades, né? Não adiantava nada eu falar para ele que estava fazendo exercício ou que estava tendo mudança no estilo de vida, que para ele isso não valia nada, entendeu? Então, infelizmente, esse é a maioria dos profissionais que você encontra, né? Sim, é lógico, né? É como se fosse uma via de duas mãos, né? Assim como a pessoa obesa com diabetes não tem consciência do problema, né? E trata o problema, né, como se fosse algo simples, né? E não e precisa, talvez isso seja até uma reação natural, né? Esse tipo de pessoa que trata a sua saúde dessa forma merece um médico desse, né? Mas realmente eu não estava tratando não sou esse tipo de pessoa, eu já estava cuidando da minha saúde. Então eu procurei uma medicina ortomolecular, né? Uma medicina integrativa e tive uma boa ajuda. Eu prometi para vocês que eu vou falar mais isso no futuro. Então, isso tudo isso demonstra falta de consciência, né? Então, eu realmente não voltei nesse médico, procurei uma outra medicina e procurei estudar mais sobre o assunto. Então, por exemplo, né, eu procuro sempre fazer uma atividade cardiovascular por dia, né? E fazer a atividade de musculação também no mesmo dia, em horários diferentes, porque o estímulo do cardiovascular é um estímulo de perda, né? É um estímulo, de certa forma, catabólico, enquanto a musculação é anabólico. Então, se você faz os dois muito próximos, né? Um período muito próximo, um acaba atrapalhando o outro. Então, muitas vezes eu vou andar de bicicleta antes de tomar café de manhã, né? Ou se eu vou na hora do almoço, né? Fazendo um home office, eu vou antes de almoçar. Isso já reduz a minha resistência insulínica, porque quando eu como, a minha célula, ela existe uma necessidade de energia. Então, ela não vai criar uma resistência à glicose que está circulante, né? Então, isso é uma tática que eu venho usado bastante.
Se você procurar isso na internet, né, as pessoas, os atletas, os fisiculturistas falam que existe até estudos, né, que fala que não tem diferença de você fazer o aeróbico em jejum ou não, né? Realmente não tem para uma pessoa com peso normal, mas uma pessoa com sobrepeso e com resistência insulínica faz uma baita diferença, porque você não tem resistência, né, à absorção do alimento que você está ingerindo, né? Depois que você toma café ou se você vai almoçar, né? A musculação também faço, né, antes do jantar, então isso é uma coisa que já reduz bem a resistência insulínica. Uma outra coisa, né, que eu costumo fazer e ajuda bastante, né, isso já é sabido, até falei para vocês no começo, é procurar fontes de carboidratos mais complexas, né, e comer menos carboidratos simples, né, isso é até tática da nutricionista que me acompanha. E tudo isso eu estou falando para vocês perceberem que as pessoas, se existisse uma capacidade, né, das pessoas abrir a cabeça, né, e ver vários assuntos, né, várias pessoas, várias abordagens, as pessoas iam juntar ali os entendimentos, né, e chegar num caminho melhor, né, para diabetes, né, e para obesidade. Então, se eu fosse escutar só o fisiculturista, fazer cardio em jejum, seria eu poderia entender que é praticamente nulo, é a mesma coisa que fazer o cardio alimentado, né? Mas para quem tem resistência insulínica, isso é bem valioso, entendeu? Bom, tirados os exemplos, né? Agora eu queria falar sobre os principais exames, né? E o que você tem que pedir para o seu médico quando você for fazer uma avaliação, principalmente no endócrino. Então, sim, acho que o exame principal, né, que você deve fazer para identificar, né, sua resistência insulínica e se você está, sua obesidade está fazendo você chegar numa resistência e numa diabetes, saber não só medir a glicose, né, medir a sua insulina em jejum. Então, se você medir a sua insulina em jejum, você vai saber se você está produzindo muita insulina, né, para dar conta da glicose ali circulante. Existe a curva glicêmica, né, mas ela vai identificar se você tem diabetes ou não, né? Eu particularmente nunca fiz, mas ela vai dar ali, talvez para uma pessoa que seja ali dependente de insulina, seja até importante para saber quais os momentos ali de tomar insulina ou não, né? E o exame, né, ouro, né, que os médicos também usam muito, que é a hemoglobina glicada, né? Então, lá nos primeiros vídeos eu expliquei para vocês que um dos problemas do excesso de glicose é que a glicose acaba se ligando a componentes do sangue, né, e outras substâncias. Então, existe uma glicação, né, que é essa união da glicose, né, com fatores importantes, né, do organismo que vai ou criar oxidação, né, consequentemente radicais livres, né, e, por exemplo, quando ela se conecta, se a glicose se conecta com a hemoglobina, que é o componente do sangue que transporta ali oxigênio, você vai ter, né, uma oxidação e você vai ter uma deterioração ali das paredes internas dos seus vasos sanguíneos, né, que é ali um agravamento dessa síndrome metabólica. Consequentemente, o vaso sanguíneo vai perder a capacidade de se contrair, né, por estar tão machucado ali e, consequentemente, a sua pressão arterial vai aumentar. A pressão aumenta também por causa do aumento de volume, você tem mais insulina
no corpo, né? A insulina junta água, consequentemente junta mais sódio, né? E então você tem mais volume, né, de água no corpo. Então, para bombear toda essa água no corpo, o sangue precisa aumentar a pressão. Então, vocês percebem por que chama síndrome metabólica, né? Porque é uma síndrome, né, que vai afetar aí várias partes do corpo. Então, um outro exame ouro é a hemoglobina glicada, né? Então você mede essa hemoglobina para saber qual foi o seu comportamento, né? O comportamento dessa glicose aí no período de 6 meses. Se o valor está mais alto, significa que a sua glicose permaneceu alta por mais tempo, durante esses 6 meses. Se o valor está mais baixo, significa que você teve um controle maior, né, da sua diabetes, da sua glicose. E nesse último exame que eu fiz, o valor foi 5%, então está bem abaixo, né? Se um médico olha só esse valor, ele nem falaria para mim que eu tenho diabetes, né? Eu falei da insulina, né? A minha insulina lá no começo estava em torno de 20, né? Um tempo baixou para 18, agora está 13, então quer dizer que significa que eu estou conseguindo diminuir o trabalho do meu pâncreas, né? Estou conseguindo diminuir o esforço que o meu pâncreas precisa fazer, né, para dar conta da glicose. Então, esses dois exames são os mais importantes aí e, consequentemente, vão influenciar na sua resistência insulínica. Quando a gente fala de resistência insulínica, tem duas formas que a gente usa, que é o HOMA-IR e o HOMA-beta, né, que são fórmulas matemáticas aí para saber, para comparar a sua glicose no sangue relacionada com a insulina que você produz, e consequentemente você consegue também avaliar se você está conseguindo, né, produzir insulina o suficiente. Esses dois valores diminuíram para mim também, né, estão melhores, minha resistência insulínica está baixando. Uma outra coisa que é muito importante, né, consequentemente, os meus hormônios estão melhores também, né? Pelo fato de eu praticar atividade física, a minha testosterona está subindo, né? E, aquele assunto que eu falei para vocês da aromatização, né? Que é você transformar testosterona em hormônio feminino, também essa aromatização também está diminuindo. Então, vocês percebem que essa mudança de estilo de vida, todas essas táticas, né, que eu venho tentando explicar para vocês, têm um papel determinante aí na sua saúde, né? E com o tempo, né, vão melhorando todo um estado clínico, né, de síndrome metabólica, inflamação crônica e falta de saúde. E aí, falando em inflamação crônica, existe um exame, né, que é a proteína C reativa, né, que no começo do processo estava 3,46, né, nesse último exame que eu fiz está 1,3, e eu espero que no próximo ele esteja abaixo de 1. Então, o meu nível de inflamação crônica também melhorou muito, entendeu? Então, é nesse nível, né, de excelência que eu tento buscar e é lógico, né, a gente sempre tem um esforço adicional para fazer todo esse trabalho, né? Fazer as escolhas certas nutricionais, fazer o trabalho correto, né, o trabalho de atividade física correto, com as táticas corretas, né? É lógico, por exemplo, essa atividade física, essa assiduidade, né, atividade física, é lógico que na pandemia, trabalhando em home office, é mais fácil fazer, mas eu acredito que
todo esforço, né? Talvez eu não conseguisse fazer 2 atividades físicas por dia, né? Mas se eu conseguir fazer uma bem feita, já é suficiente, entendeu? Talvez, se eu não conseguir fazer uma atividade física tão bem feita, talvez eu deva intensificar a, né, ser um pouco mais rígido com a alimentação. Então, para cada um isso vai funcionar de uma forma, né? Eu estou tentando fazer um nível de excelência alto em todas as áreas, mas você vai perceber a melhora, né, com o tempo, né? E é lógico, acho que a principal lição que eu tomei disso é que o que está me curando, né, entre aspas, né, porque para a medicina tradicional não existe diabetes, não tem cura, mas o que está me curando, entre aspas, é a minha mudança de estilo de vida, né, e que essa mudança vai para o resto da vida. Então eu não estou fazendo algo que buscando uma melhora, né, e a partir da melhora, né, voltar aos velhos hábitos. Não, eu estou fazendo algo que eu consiga levar para o resto da vida, né, e assim ter uma melhora em todos os sentidos aí na minha qualidade de vida, né? Então eu acho que eu fui conseguir equilibrar o exemplo, né, com o resultado do exame, explicar para vocês como isso como esses detalhes são importantes, né? Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, me manda um direct, me manda uma mensagem. Se você assistir esse vídeo pelo YouTube, se cadastra no canal, aciona o sininho das notificações. Eu espero produzir mais vídeos sobre saúde. Eu tenho uma outra playlist sobre astrologia, que às vezes me toma um pouco mais de tempo, mas eu pretendo colocar mais assuntos aqui, mais material em pauta para conversar com vocês, né? Então fica isso. Te desejo uma boa semana, uma boa qualidade de vida. Tchau.